Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. O nosso Deus é um Deus de compaixão, um Deus misericordioso, tem nos dado graça e entendimento para que nós possamos mais uma vez discorrer acerca da sua palavra. O nosso Deus é aquele que tem nos visitado, dado graça aos seus filhos mediante as situações que nós enfrentamos, mas Deus ele sempre tem nos dado a oportunidade de nós estarmos cada dia reconhecendo a sua grandeza. É importante que o nosso Deus ele sempre está trabalhando em favor dos seus filhos. Ele nunca vai deixar-nos desamparados diante de situações que às vezes nós achamos que não vamos conseguir diante do que nós estamos presenciando, mas Deus ele está sempre trabalhando a favor dos seus filhos. A história de hoje ela fala de um patriarca chamado Noé, que é um homem que no seu tempo, a própria Bíblia ela nos diz que o pecado ele chegou às narinas de Deus e Deus ele, segundo a expressão bíblica, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não é que Deus se arrepende em si mesmo, mas a gente percebe que é uma maneira é uma expressão que o comentador ele registra de demonstrar como Deus ele se entristece com as ações do homem. E esse homem se distanciou tanto da presença de Deus que agora o próprio Deus ele quer destruir aquilo quem ele construiu, como diz a Bíblia lá no Gênesis, fez esse homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas a gente percebe que chegou um momento que Deus ele estava triste com as situações pelas quais o homem estava vivendo, os caminhos que esse homem estavam percorrendo não era segundo o propósito que Deus tinha estabelecido, porque Deus ele nos constituiu para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para que esse homem pudesse servi-lo e adorá-lo, mas o homem se perverteu por outros caminhos e deixou a essência, a presença de Deus, aquilo que Deus mais prima no homem, é quando ele se volta para adorá-lo. E isso o homem deixou de fazer, mas entre a apostasia e o pecado que assolava o povo naquele tempo, a Bíblia fala de uma família, de um homem justo chamado Noé. Quando Deus projetou em destruir o mundo antigo, mas a Bíblia diz que Deus ele se lembrou do justo Noé. E o importante é quem foi Noé, qual a sua importância na Bíblia, o que torna a história de Noé uma fonte de inspiração para muitos religiosos. E até hoje, se você tem interesse em conhecer melhor esse personagem bíblico, este é o lugar certo. Nós vamos falar um pouco acerca desse personagem chamado Noé. A vida de Noé ela fez parte de uma parte importante da história da humanidade. Ele não é só um indivíduo escolhido por Deus. Noé, ele foi um homem que recebeu uma grande bênção e ao mesmo tempo um desafio árduo. Entender a história de Noé é entender a sua própria história. A história da relação de Deus com os seres humanos. A gente observa justamente na história de Noé. Olhar para Noé é como se nós estivéssemos olhando a nossa própria história. E uma pergunta importante quem foi Noé? Noé ele foi um homem que viveu no período inicial da história da humanidade, segundo a Bíblia. Noé vivia em um período onde os seres humanos se
organizavam-se nos primeiros modelos social. A gente observa claramente essa sociedade era caracterizada por uma grande violência, que eu comentei agora há pouco, e justamente o povo se tornar um povo violento, que não buscavam mais a presença de Deus. Mas aonde é que eu encontro essa história, pastor? Você encontra no Gênesis, capítulo 6, verso 5. Noé, ele se diferencia, né, dos seus contemporâneos por manter fiel aos seus princípios e valores diferentes. É por isso que a Bíblia diz que Deus ele se lembrou de um justo Noé, porque Noé ele não abria mão dos seus princípios. Noé ele não abriu mão dos seus valores, e isso tornava Noé um homem diferente dos demais que vivia no seu tempo, uma geração que tinha se corrompido, uma geração que pessoas que se tornaram obstinados de coração, aonde os valores ético, moral dessas pessoas tinham sido deturpados. As pessoas não se preocupavam mais com as outras, com o bem-estar dos outros. A questão da fidelidade, serem amorosos, pessoas que preservavam os seus princípios, pessoas que estavam dispostas a manter-se de uma forma íntegra. Não havia essa integridade no povo, não havia aquela confiança. E sim, a gente percebe que os homens, eles se tornaram no tempo de Noé homens mau caráteres, pessoas que não tinham nenhuma afeição no que se diz respeito a uma sinceridade, a uma fidelidade, pessoas emocionalmente desequilibradas, pessoas que não inspiravam mais confiança. Eu estou falando, parece que você volta no tempo e está vivendo tudo isso novamente. E Noé foi uma pessoa que, em um meio de uma sociedade corrompida, Noé ele se manteve íntegro. Noé ele não deixou que o mundanismo e esse liberalismo, Noé não permitiu que tudo isso, o politicamente correto, viesse manchar a integridade que ele tinha. Ele não deixou que essas questões viessem, de uma certa forma, tirar dele os seus valores, seus princípios, sua maneira de como ele se comportava diante de Deus, a sua integridade para com Deus, para com os homens, a ponto de um mundo corrompido, Deus olha para Noé e diz assim: Noé é justo. E Deus se lembrou do justo Noé. E aí fica uma pergunta: em meio a um mundo tão corrompido, onde as pessoas pensam muito em si mesmo, na questão ética, moral, você olha para as pessoas andando na rua, você fica sobressaltado, você não pode ver uma pessoa com uma ação diferente, você já desconfia, você se preocupa, o que é isso? Não é que algumas pessoas elas são mal, todos são mal, não. São as notícias que nós temos visto nos jornais, nos meios de comunicações, nós temos olhado como o homem ele se tornou, de uma certa forma, depravado, a questão ética, moral. Hoje a gente vê os assaltos, a violência, e nós andamos sobressaltados. As famílias, elas vivem aprisionadas, elas não têm
a liberdade de sair tranquila, estar na rua, mas estão com medo, porque a qualquer instante você é abordado por um desavisado que não tem muito o que fazer e quer levar vantagem, tirando o pouco que você tem. Nos dias de Noé, as pessoas viviam dessa forma. A sociedade do tempo de Noé estava corrompida. Os homens se tornaram pessoas sem afeição nenhuma de graça. Mas Noé, ele se manteve íntegro. Noé, ele preservava os seus princípios, mantinha-se fiel, os valores. Eles, diante de Noé, não permitia que os seus valores perdessem de maneira nenhuma sua eficácia, mas ele preservava tudo isso. E Noé foi um exemplo no seu tempo. A gente observa que Noé, ele era filho de Lameque. Ele é descendente direto de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Noé é a nona geração dos descendentes de Adão em sua genealogia. Gênesis, você observa Gênesis 5, está como seus parentes diretos. Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado. Noé é neto de Matusalém, o homem que viveu mais anos em toda a Bíblia. Em outras palavras, Noé de uma linhagem que se mantinha fiel à vontade de Deus. A gente vai observar que as famílias conservadoras, aquelas famílias que observam os princípios, famílias de pessoas de caráter, de moral, a gente observa a sua descendência, é descendência de um povo próspero. A gente vai observar justamente isso em Noé, a genealogia de Noé. Quem foi Noé? De onde ele veio? Quem foi os seus parentes? E aqui os descendentes de Noé, descendente direto de Sete. A gente observa que Sete, ele era o terceiro filho de Adão e Eva. Sete fez a diferença no seu tempo. Então Noé, ele é da nona geração dos descendentes de Adão. Então, da primeira até a nona, a gente vai observar essa linha genealógica dos descendentes de Adão, sempre aqueles que se mantinham íntegro e fiel a Deus, os seus descendentes eram pessoas, sempre se levantava alguém que dava sequência a essa conduta, essa condição de uma vivência de fidelidade diante de Deus. Então a gente observa a genealogia lá em Gênesis capítulo 5, a gente observa isso, está como seus parentes diretos. E aí a gente vai observar parentes de Noé, da mesma descendência, Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi um homem que andou com Deus e Deus o arrebatou, tomou para si. Então a gente observa justamente isso. Noé, ele é um neto de Matusalém. Matusalém foi um dos homens que mais viveu na Bíblia. A gente vai observar isso, a história de Matusalém, 900 e, se não me foge da memória, 930 anos. Então a gente observa isso. Então o homem que mais viveu na Bíblia foi Matusalém. Então a Bíblia ela fala desse homem que se destacou no seu tempo, com fidelidade, não fugindo dos seus princípios, fez a diferença. Noé preservava os seus valores. Então a gente observa claramente Noé, a vida desse homem, a história de Noé. A gente observa que Noé é um homem justo. É isso que a Bíblia diz. Noé chama a atenção de Deus. Ele se destaca por não seguir
a tendência perversa da violenta da humanidade. Ele e seus filhos ainda se mantinham fiéis ao princípio herdado por seus antepassados, por Noé e sua família. Foi a escolha para ser salva, né, da ira de Deus sobre a humanidade. A gente observa que Deus, ele incumbe Noé de uma grande obra, a construção da arca. A história é marcada por uma grande missão. Deus não se escolhe. Deus, ele não só escolhe salvar Noé, mas a gente observa que o Todo-Poderoso ainda dá a Noé a missão de construir uma grande arca. Essa arca seria usada para salvar a família de Noé. A gente vê que é um representante, justamente um representante de cada ser vivo criado por Deus. Ele é orientado a levar um casal de cada animal terrestre e 7 de cada ave existente. Então a gente observa que a missão de Noé não era apenas de construir, mas cuidar, levar a arca, os animais para uma preservação da espécie. E uma das coisas que vai nos chamar a atenção é justamente a questão do dilúvio, né? Depois de 120 anos de construção, Noé, ele termina o projeto da arca, coloca na arca todos os animais e mantimentos orientados por Deus. Por fim, Deus ordena que eles e suas famílias entrem na arca. Segundo a Bíblia, um anjo fecha a arca por fora. Após o fechamento da arca, teria atingida por um dilúvio, né, que durou 40 dias e 40 noites. Uma das coisas que nos chama a atenção nessa história de Noé, a construção da arca, ela durou cerca de 120 anos. Observe que desde o dia que Deus falou com Noé que ele construiria uma arca e que ele ia destruir o mundo com água, então possamos assim dizer que o período da graça de Deus no tempo de Noé foi de 120 anos. Enquanto Noé estava construindo esta arca, era a oportunidade que o povo tinha de uma mudança de conduta e entrar na arca. Todos aqueles que entraram e que entrariam na arca, eles seriam salvos do dilúvio. Mas a gente percebe que alguns fatores, eles não permitiram que aquele povo acreditasse, credibilizasse em Noé. O primeiro, que naquele tempo não se via chuva. O orvalho era que a gente observa que as plantas, o orvalho, a terra brotava da terra, a gente vê que a terra encharcava e não havia essa chuva caindo do céu. Então a própria Bíblia fala de um orvalho que regava as plantas. E quando Noé fala da chuva, o povo não acreditava. Esse é o primeiro fator, que o povo não tinha visto chuva. E Noé continuou pregando: olha, Deus vai destruir o mundo com chuva. Mas a gente percebe que o povo não acreditava. Segundo, Noé já era um homem avançado em idade. E alguém chamava Noé de louco, porque já estava velho. Mas a gente percebe uma coisa importante, é que o período foi de 120 anos. E Noé, durante a construção da arca, ele sempre estava dizendo que iria chover. O mundo seria
inundado com água. Mas isso não fez com que essas pessoas credibilizasse a palavra de Noé. Eu quero só falar algo. Nos dias atuais está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo as mesmas coisas que acontecia no tempo de Noé. Hoje a Igreja de Jesus Cristo, ela prega que Jesus, ele vai voltar. Mas as pessoas estão se utilizando dos mesmos mecanismos que os do tempo de Noé se utilizaram. Eles diziam que Noé dizia que o mundo ia se acabar com água e eles diziam que não, que Noé estava maluco. Por quê? Por causa que não tinham visto chuva. E nos dias atuais a igreja está pregando que Jesus ele vai voltar e as pessoas estão dizendo há tanto tempo que eles falam a mesma coisa e isso não vai se cumprir. Acredite em uma coisa: se está na palavra de Deus que haveria vir o dilúvio, e qual é a maior prova que a palavra estava sendo pregada e declarada que haveria chuva? Noé estava dizendo que ia chover, Deus ia destruir o mundo com água. Noé era um homem justo, como eu já falei agora há pouco, e isso, no mínimo, era para trazer credibilidade para as pessoas pela vivência de Noé, pelo comportamento, pela integridade de Noé, como ele vivia diante de Deus e dos homens. Só que hoje a gente percebe que quando alguém fala, é usado por Deus para falar algo, a primeira coisa que permeia o coração de muitos é: quem foi que pregou? Quem é que está falando? Ele tem um renome? Ele tem um grande nome? Se ele não tem grande nome, então não se credibiliza a palavra dele. Hoje muitos estão acreditando mais em quem prega do que de quem está falando. Falando de quem? Quem foi que mandou falar? Foi Deus que disse? Ele está falando a respeito de quem? Então hoje, em alguns momentos se discutem a verdade por quem prega. E quanto na verdade, a verdade de Deus não se deve acreditar pelo nome de quem prega. Mas quem é que está pregando, quem é que está falando? É Deus. Então as pessoas não credibilizavam Noé justamente porque achavam que ele era maluco. Porque falava das verdades de Deus. E às vezes as verdades de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Ou seja, para muitas pessoas esta verdade é loucura. Falar da graça de Deus, da vinda de Cristo, falar que Jesus vai vir e após a morte de Jesus, o mundo será entregue nas mãos do anticristo e de Satanás e seus agentes. Tem muitos que não acreditam. Por quê? Porque quem é que está pregando sobre isso? Quem é o pastor? Ele tem um grande nome. Ele é de destaque. Se ele não for de destaque, não se credibiliza. Mas o importante, quem que está pregando as verdades de Deus, está pregando o que Deus ordena, o que Deus manda, o que Deus está orientando, não importa quem seja, se ele tem um grande nome. Talvez mediante a sociedade ele não tem nenhum renome, mas na presença de Deus ele tem credibilidade para falar do que Deus está mandando. Então as pessoas não credibilizavam Noé, porque achava que Noé já estava velho demais e aquilo era simplesmente uma variação do seu próprio pensamento. Quanto na verdade, Noé estava pregando uma verdade de Deus
que não seria mudada se as pessoas acreditassem ou não. Esse é um ponto importante que deve ser abordado. Se Deus está mandando pregar, falar, e se Deus usa os seus servos, seja os anônimos, para falar, o importante é quem está mandando falar, que é o próprio Deus e o próprio Senhor. Ele chegou para Jeremias e disse: Jeremias, fala, prega que este povo aí são casa rebeldes. Fala aí, Jeremias. O Senhor disse para o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando em Corinto, uma cidade corrupta. O Senhor disse: Paulo, falas e não te calas. Então Deus, ele está mandando falar. Deus, ele está enviando os pastores, os seus mensageiros. Deus está enviando os missionários e eles estão divulgando e eles estão pregando. Agora, se a população crê ou não, isso não muda nada naquilo que Deus tem designado os seus filhos. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas se eles não acreditarem, isso não muda nada na soberania de Deus. O propósito de Deus continua. As pessoas acreditando ou não em Noé, isso não ia mudar o propósito e a determinação de Deus. Vou destruí-los. E a prova, então, isso só demonstra que Deus, naquilo que ele tinha determinado, ia se cumprir justamente porque o povo não acreditava em Noé. Queridos, essa é uma mensagem de despertamento. Todas as profecias relacionadas a esse texto, que Deus iria fazer, se cumpriu. Por que que Deus cumpriu a sua palavra nos dias de Noé, que ia destruir o mundo com água? A palavra de Deus não vai se cumprir hoje, que Jesus vai voltar. O próprio Jesus, ele deixou isso bem claro até acerca da sua própria vinda. Quando alguém duvidava, quando alguém dizia não, Senhor, ele diz: eis o que estava escrito na Torá, nos Nevins, nos Salmos, nas Escrituras. Jesus está dizendo: eis o que está escrito a meu respeito, eu vim para cumprir. E se na palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele vai voltar, é porque ele vai voltar. Se a humanidade inteira não crê, Jesus vai voltar para os que crê. Jesus vai voltar. Então o povo, até a Bíblia diz, até o dia que Noé entrou na arca, o povo não acreditaram. O povo só vieram acreditar quando eles viram a chuva. E o povo perceberam que Noé estava pregando há 120 anos, deixaram para ver. Não deixaram para crer, deixaram para ver no último dia. E mesmo assim, não teve jeito. O anjo selou a porta por fora. Embora que Noé quisesse salvar alguém, ele não podia mais. Porque o tempo da oportunidade passou. Hoje nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. Deus está nos dando oportunidade de recomeçarmos. Deus está nos dando a oportunidade de despertarmos. Deus está nos dando a oportunidade de reconhecermos quem somos. Somos criaturas. Somos seres limitados. Somos seres com defeitos, com problemas, que passamos por lutas. Mas o nosso Deus, ele está pronto hoje. O tempo da oportunidade é hoje. E Deus está nos dando a oportunidade de reconhecer quem somos, mas também de reconhecer quem Deus é.
Deus é Senhor. Deus é soberano. Deus é aquele que determina. Deus é aquele que cria. Deus é aquele que controla. Deus é aquele que fez todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, todas as coisas foi feita por ele e nele e para ele são todas as coisas. Então tudo que foi construído em favor desse ser é para que este ser glorifique o nome de Deus. E a gente observa que Noé, ele constrói esta arca para que o povo pudesse e aqueles que entrassem nela se salvassem. Pastor, e quem é a arca hoje? A arca hoje ela chama-se Jesus Cristo. Quem entrar por esta porta chamada Jesus, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas as me conhecem. Então Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é a porta. Jesus, ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a arca. Se você não quer perecer, Jesus Cristo é a arca. E ele aguarda-nos com um abraço de perdão, para que nós venhamos de fato ter um gozo eterno com Cristo. E a palavra de Deus diz que naquele último dia o Senhor vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o descanso que está preparado desde a fundação do mundo. Entre para o gozo do teu Senhor. Que palavra linda! E para aqueles que não reconhecerem Jesus como seu Senhor, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Que palavra triste. Você chegar para o seu Senhor, para o ser que te fez, e dizer assim: eu não conheço você. Eu não conheço você porque você nunca credibilizou aquilo que eu estabeleci para você. Você nunca quis, você nunca acreditou. Você nunca usufruiu, não porque não tinha, porque não quis. Olha o filho pródigo, o que ficou. Tinha tudo em casa, mas não sabia que tudo aquilo pertencia a ele e ele podia usufruir. Tem muita gente vivendo em tempo de penúria. Tem gente passando fome com a despensa cheia. Tem gente vivendo a escassez no tempo de fartura. Então não faça isso. Reconheça a grandeza de Deus e comece a desfrutar da alegria que Deus tem para te dar. Do amor que Deus estabeleceu para que você seja alcançado por amor de Deus e tenha condição de amar alguém. Deixa o Senhor entrar no seu coração, perdoar os seus pecados, e você começa a desfrutar de uma nova vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixa isso bem claro. A quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, em vez que tudo se fez novo. As coisas velhas, elas precisam passar. É a velha natureza, é a velha mentalidade. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é ignorância. Deixa Deus te dar um abraço de perdão. Desfrute. Colherá 100 vezes mais nessa vida e, por fim, a vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê muita graça, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever, compartilhe esta mensagem com seus amigos, parentes, divulgue as boas novas, divulgue o Evangelho. Deixa Deus usar você. Deixa Deus completar esta obra na sua vida. Ajude alguém a ver quão grande é o amor e a misericórdia de Deus.
Que Deus te abençoe.